A intenção desses três inimigos, e primeiramente também aqui do diabo e seus anjos, é destruir a sua vida aqui na terra e depois na eternidade. E para isso ele tem trabalhado muito, mesmo que você não tenha percebido. Nós não trabalhamos tanto quanto Satanás tem trabalhado para nos destruir, né? Nós não trabalhamos tanto para nos proteger quanto Satanás tem trabalhado para nos destruir. Ele não dorme, ele não cessa, né? Ele não para. Satanás e os demônios têm rodeado o tempo todo a igreja de Deus, o povo de Deus, as famílias cristãs, você, seu marido, a sua esposa, os seus filhos, para tentar destruir. Eu queria dizer aos irmãos que quando nós nascemos, irmãos, ainda no ventre materno, já há contra nós preparado esses inimigos para nos conduzir à destruição. Ele quer destruir, como eu disse, você e a mim aqui nessa terra, mas também, e até maiormente falando, principalmente, nos conduzir à destruição eterna, levando para o lago de fogo, para o inferno. E nessa série de mensagens nós vamos então descobrir quais são os três inimigos, mas hoje nós vamos mencionar o primeiro deles, Satanás e os demônios. E olhando para esse texto que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 6, verso 11 ao 17, o apóstolo Paulo vai esclarecer, irmãos, a mim e a você, qual é um desses maiores inimigos, que é o já mencionado, o diabo, e de que natureza ele é. Então, é Satanás e os demônios, e a sua natureza, portanto, é uma natureza espiritual. Quer dizer, esse inimigo, primeiro inimigo a ser notado é de natureza espiritual. Você pode até não vê-lo, muitas vezes ele se faz visível, né? Mas talvez a maioria das vezes você pode até não vê-lo, mas ele está ao derredor. Quando o apóstolo Paulo fala, irmãos, no verso 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, no verso 11 ele vai falar, portanto, que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Mas no verso 12 ele fala, porque a nossa luta é contra o diabo e não contra a carne e o sangue. Paulo não está falando que a nossa luta não é contra a nossa própria carne, não é isso que ele está falando. Ele está falando que a nossa luta não é contra pessoas, né? Não é contra as pessoas, não é contra as gentes, não é contra o seu vizinho a sua luta. A sua luta não é contra o seu familiar que virou as costas para você. A sua luta não é contra o seu empregado ou empregador que você está tendo alguma desavença. A sua luta não é contra o irmão que você está tendo dificuldades. A nossa luta não é contra os homens, ele está dizendo. Não é contra as pessoas. Pessoas se fazem inimigas da gente, muitas vezes gratuitamente, mas ele está dizendo aqui, a nossa luta não é contra eles, não é contra os homens, nem aqueles que se fazem inimigos nossos. Jesus fala assim, orai pelos vossos inimigos, Jesus diz, né? Não os amaldiçoeis, abençoe os vossos inimigos, orai por eles. Jesus vai além e fala, amai os vossos inimigos. Nossa luta não é contra os homens, nem aqueles que são maus. Então, Paulo está se referindo a isso quando ele diz a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas ele está falando que é um inimigo espiritual, de ordem espiritual. E quando você olha para as Sagradas Escrituras, você vai descobrir a origem desse mal, né? Alguns livros, como por exemplo o livro do profeta Ezequiel, ele vai dizer
no capítulo 28, que Satanás era como um anjo caído. Há, na verdade, 3 referências que diz respeito ao fato de que, da onde vem Satanás? Ainda que alguns estudiosos, e poucos deles, e boa minoria, não acreditem nisso, a maior parte dos teólogos não tem a menor dúvida de que esses textos referidos, como por exemplo esse primeiro que eu acabei de mencionar, Ezequiel capítulo 28, verso 12 ao 19, ele está se referindo a Satanás, quando ele diz assim, que aquela profecia contra o rei de Tiro é uma dupla profecia, porque está falando do rei de Tiro e ao mesmo tempo está falando de Satanás, quando ele fala assim, assim diz o Senhor, tu és um sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Assim era Satanás lá no paraíso de Deus, né? Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jasca, safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha o que ele diz acerca de Satanás, antes de Satanás cair do céu, verso 14, tu eras um querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andadas, perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, e na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha o que ele diz ainda acerca desse anjo que era anjo da luz, Satanás, antes de ser expulso das mansões celestiais. Ele diz assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá, falando do futuro de Satanás. E também no livro do profeta Isaías, ele vai dizer no verso 14, profecia acerca também desse anjo da luz antes dele ser despedido dos céus. Isaías 14, do verso 12 ao 15, ele fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Essa é a palavra acerca do anjo da luz que virou Lúcifer. E Jesus também fala lá em Lucas, no capítulo 10, para confirmar essas palavras proféticas acerca desse anjo da luz. Ele diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 18, ele fala assim, mas ele lhe disse, eu vi, Jesus falando, né? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse inimigo da alma, outrora um querubim de Deus, um anjo de luz, foi expulso dos céus porque o seu coração subiu, se ergueu e ele foi lançado fora. E o mais tenebroso da história dos anjos, nesse episódio de Satanás ser lançado fora, é que ele não foi sozinho. A sua influência fez que não somente ele fosse expulso do reino de Deus, mas que também levasse consigo a terça parte dos anjos, conforme está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 4, verso 7 e também verso 8 e 9. Né? Apocalipse 12 diz assim no verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais
as quais lançou a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E aí o verso 7 ao 9 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus arcanjos e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Esse dragão aqui é o próprio Satanás. Foi expulso, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, diz o texto. Diz o verso então 4, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Essa é a interpretação para a terça parte dos anjos. A Bíblia não fala exatamente quanto é isso, mas é muito, muito anjo que virou demônios, segundo o estudo escatológico e segundo o estudo angeológico, né, da origem de Satanás e os seus príncipes, né? Os irmãos estão entendendo, amém, irmãos? E o texto ainda fala assim, aliás, e seguindo ainda, né, o raciocínio sobre esta mensagem. Olhando o verso 12 do texto que nós lemos ali em Efésios capítulo 6, você vai ver, quando ele fala assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, você vai ver que na sequência ele diz assim, mas é contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Segundo o comentarista bíblico Russell Norman Champlin, ele diz assim, que há 3 ordens hierárquicas descritas aqui nesse verso 12. Hierarquia no mundo espiritual das trevas. Primeiro escalão, os demônios mais temíveis, aliás, acima de todos, Satanás, né? Satanás é como se estivesse assentado no trono das trevas. Depois vem o primeiro escalão, que é o que ele diz aqui, principados. Segundo Champlin, principados são as ordens espirituais superiores, com autoridade sobre grandes regiões e sobre também muitos seres. Nesse escalão, nessa patente do mundo espiritual, os principados são os demônios com a maior autoridade. Depois, mais abaixo deles, as potestades, que são os governos espirituais subordinados aos principados. São demônios num escalão um pouco menor, são demônios numa escala hierárquica e talvez usando a linguagem do exército numa patente um pouco mais inferior, mas também que constituem em si mesmos alguma autoridade. E no terceiro escalão, quando ele chama de dominadores desse mundo, o termo grego é cosmokrator. Cosmokrator, que significa dominadores desse mundo, príncipes das trevas desse século. São seres malignos abaixo desses outros acima mencionados, os quais estariam incluso os demônios de forma geral. Os demônios de forma geral, da mais baixa patente, são denominados aqui no versos 12 de dominadores deste mundo. São os dominadores deste mundo. E diz o texto, eles são forças espirituais do mal. E diz também, eles estão nas regiões celestiais. Outro dia eu disse aqui na igreja, irmãos, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para vermos o mundo espiritual nu e cru, você ia ficar aterrorizado de quantos demônios e potestades passam por cima de nós, né, nos lugares celestiais. Né? Mas você também ia ver os anjos de Deus com maior poder e a patente maior, né? O maior poder de todos. Amém, irmãos? Independente de como for
seja exato essa distribuição hierárquica aqui proposta por esse estudioso bíblico ou não, e eu creio nessa hierarquia, faz muito sentido. No mundo espiritual, na prática, você vai ver que existe de fato uma hierarquia no mundo espiritual. Você vai notar como os demônios se apresentam nas religiões espiritualistas, né? E lá nas religiões, especialmente as afro-religiões, você vai perceber que existe de fato uma hierarquia espiritual. Existe, né? O pai de santo pode confirmar isso para você. Ele não vai chamar de demônio, né? Mas ele vai confirmar para você que existe uma hierarquia espiritual. Existem espíritos com maior patente, outros com menor patente. E aqui descrita pelo escritor de Efésios, apóstolo Paulo, de forma distinta. Agora o que você vai constatar no reino das trevas, portanto, irmãos, disso tudo que nós falamos até agora, é que o reino das trevas é um reino primeiramente organizado, um reino unido, né? Um reino de unidade. Jesus, quando foi acusado de estar expulsando, lá em Mateus 12, versos 25 e 26, expulsando o demônio em nome dos demônios, ele fala assim, como pode eu estar expulsando Beelzebu em nome de Beelzebu, né? Uma casa dividida não subsistirá, um reino dividido não subsistirá, Jesus diz. E ele estava fazendo uma afirmação para ensinar os discípulos e ele acaba expondo uma verdade que fica clara ali, que o reino das trevas é um reino unido. Que terrível isso, irmãos. O reino das trevas é um reino unido. Os demônios são unidos. A outra coisa que se percebe do reino das trevas é o que já mencionamos, é um reino hierárquico. Existe uma organização de maiores e menores principados. Terceira coisa que você percebe do reino das trevas é que eles não param de trabalhar. O trabalho é incessante, né? O inimigo das nossas almas está a todo tempo trabalhando para a destruição dos homens. Como, por exemplo, está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, quando ele fala assim, sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar. O diabo não para de trabalhar, né? O diabo não para de trabalhar. Mas nós podemos vencer toda a hoste da maldade do submundo das trevas, através daquilo que nos é dado por Deus, que é chamado de a armadura de Deus. A armadura de Deus nos permite vencer o mundo das trevas. Estar revestido da armadura de Deus nos protege dessas ciladas. A firmeza para prosseguir e a resistência ao dia mau são as promessas para aquele que está protegido pela armadura de Deus, ante aos embates de Satanás. Conforme nós vemos no verso 13, ele fala, tomai da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, irmãos? Tomai da armadura de Deus. E eu queria então meditar com os irmãos sobre o inimigo da alma, Satanás e os seus anjos, olhando para os versículos posteriores agora, do verso 14 em diante, sobre como estar revestido desta armadura. Como que se dispõe essa armadura? Como que eu posso vestir essa armadura para vencer Satanás e os demônios? Agora que você sabe que esse mundo espiritual existe, que você sabe que os demônios existem, que você sabe que Satanás existe, que você sabe que ele está o tempo todo trabalhando contra você, e você sabe
que o diabo está bramando como um leão, buscando uma brecha para incomodar, destruir você. Você sabe que esse mundo espiritual é um mundo tenebroso que quer devorar e acabar com você. Você precisa estar, conforme o texto falou aqui no verso 11, revestido da armadura de Deus, conforme disse o verso 13, tomado de toda a armadura de Deus, para que você não seja destruído por esse inimigo, mas para que você possa ser um vencedor e possa vencer esse inimigo e pô-lo abaixo e você poder resisti-lo e ser vitorioso no mundo espiritual contra o mundo das trevas. Amém, irmãos? Contra o mundo das trevas. E nós vamos ver essa armadura aí, do que ela se constitui. No verso 14, ele fala assim, então, primeira armadura, primeira peça dessa armadura. Estai, pois, firmes com o cinto da verdade. Mas também ele diz em segunda peça, e vestido também com a couraça da justiça. O cinto da verdade e a couraça da justiça. O cinto, é o cinturão, cingindo. E a couraça, que envolve o tórax, que protege os membros superiores, a parte do corpo, envolve o tórax, couraça da justiça. E aqui ele diz que o cinto é da verdade, e ele diz que a couraça é da justiça. E essas duas palavras, elas resumem o que Deus quer falar para nós acerca da armadura de Deus. Ela simboliza uma coisa só, que significa que nós devemos nos revestir do caráter de Deus. Do caráter de Deus. A verdade e a justiça são dois elementos que simbolizam todo o caráter de Deus. Então você você tomar da armadura de Deus significa você, em primeiro lugar, pôr essas duas peças que simbolizam o caráter de Deus. Quer dizer, que o Espírito Santo de Deus, quando você se dispõe a se revestir da armadura de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em mim e em você, mexendo com o nosso caráter. Quer dizer, aquilo que você é, Deus vai trabalhar naquilo que você é, vai mexer no seu caráter, vai mexer em você no que diz respeito às questões que envolvem o seu caráter, vai trabalhar a sua honestidade, vai trabalhar que você seja um homem sincero, vai trabalhar para que você seja um homem verdadeiro, vai trabalhar para que você seja um homem justo, vai trabalhar para que você seja um homem transparente, vai trabalhar para que você seja um homem maleável, vai trabalhar para que o seu temperamento seja trabalhado, seja moldado, vai trabalhar na sua personalidade, nos defeitos da sua personalidade. O Espírito Santo vai como um oleiro, vai amoldando um vaso para que ele seja feito um vaso decente, um vaso novo. Quando você vem para Jesus, quando você vem para Deus e quando você quer tomar de toda a armadura de Deus para vencer o diabo, olhe só o que Deus está falando, irmãos. Deus vai trabalhar no seu caráter, vai mexer com o seu interior, nas questões mais importantes da sua vida, para fazer de você um homem, uma mulher com hombridade, com caráter, com algo que faz brilhar a luz de Deus por aquilo que você tem em seu interior. Ele quer trabalhar primeiramente em você, o Espírito Santo quer trabalhar. E nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe. E nós não podemos deixar nenhum cômodo do nosso coração trancafiado, porque ele vai mexer com você mesmo. E ele vai mexer, vai pôr o dedo na ferida. O Espírito Santo, quando começa a trabalhar conosco, e nós vamos dando a liberdade para o Espírito agir, ele vai pôr o dedo na ferida e vai mexendo naquelas questões mais difíceis de serem tocadas.
Aquelas questões que você talvez diga a si mesmo, eu não quero que ninguém mexa comigo nessa área da minha vida, nessa área do meu coração, porque eu sou assim mesmo, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Com Deus não é assim. Deus, Ele vai e mexe em você em áreas que você diz para si mesmo que jamais deixará ser tocado. E quando você menos perceber, as lágrimas começam a correr do seu rosto e é o Espírito de Deus trabalhando em questões de extrema importância em sua vida para fazer com que você seja, ó homem, ó mulher, alguém perfeito aos olhos do seu Criador. Deus quer trabalhar conosco. Ele faz isso, irmãos. Você vai ver que o enfrentamento contra os demônios, é sobre isso que nós estamos falando. O enfrentamento contra o mundo espiritual é dado àqueles que já deixaram o Espírito Santo trabalhar o seu caráter. O homem mentiroso vai passar vergonha na frente dos demônios. O homem desonesto vai passar vergonha na frente dos demônios. O homem que não tem um bom caráter vai passar vergonha no mundo espiritual. Nós somos revestidos, e essa ação do Espírito Santo, né? E essa é uma crítica que é feita aos pentecostais. E olha, nós somos uma igreja pentecostal. Mas é uma crítica feita aos pentecostais, de modo geral, de que pensam que apenas o batismo com o Espírito Santo é evidência de dons espirituais, quando na verdade, com o batismo com o Espírito Santo vai mexer em primeiro lugar no caráter do indivíduo. Ele vai ser uma outra pessoa, né? É aí que o Espírito Santo quer tocar primeiro. Quando nós vamos das casas falar de Jesus, algumas pessoas que estão afastadas do Evangelho, buscando trabalhar restauração, um dos textos que Deus nos concede ministrar é aquele em que Jesus está dentro de uma casa, se não me engano foi em Cafarnaum este episódio, e alguns amigos trouxeram um paralítico e levaram ele até o telhado, e ali abriram o telhado e desceram aquele paralítico, e aquele paralítico ficou diante de Jesus, e quando o céu se abriu, aquele telhado se abriu, o paralítico desceu, Jesus viu aquele homem que não podia andar. A primeira coisa que Jesus falou para aquele homem não foi: levanta e anda. A primeira coisa que Jesus falou para aquele homem foi: perdoados estão os seus pecados, ele disse. Jesus primeiro trabalhou a alma dele, que era o mais importante. Aí depois Jesus falou: agora levanta e anda. O corpo. Irmãos, os ímpios não podem vencer a Satanás por causa do caráter não transformado. Os ímpios não podem vencer a Satanás. Nós vamos lembrar daquele episódio, citei recentemente aqui Atos 19, verso 13 ao 17, falando sobre os filhos de Seva. Seva era um dos sacerdotes daquela época, um dos homens mais conhecidos. Seus filhos eram fariseus, eram do templo, eram autoridade religiosa, e diz o texto que eles viram um demoniado e eles foram expulsar o demônio desse demoniado, mas eles não criam em Jesus, eles não conheciam a Jesus direito, só tinham ouvido falar de Jesus através do apóstolo Paulo, mas eles não chegaram a abrir o coração para crer. Eles olharam apenas a mensagem e acharam bonito, e eles então viram Paulo expulsando demônios, e eles foram expulsar o demônio daquele jovem que estava endemoniado. Eram 7 filhos de Seva que foram expulsar o demônio de um homem, e eles foram lá exorcizá-lo, e aquele endemoniado falou assim, o próprio demônio disse: Paulo eu sei quem é, Jesus eu também sei quem é, mas vocês, quem são vocês? E diz o texto então que aquele endemoniado pulou em cima daqueles 7 homens, bateu neles, deixou eles pelados, e eles foram embora correndo, machucados e pelados, embora para casa, e aquele homem continuou endemoniado. O homem ímpio não pode expulsar demônios. Ele tem problema de caráter. Ele não tem o Espírito Santo. Ele não é moldado por Deus. Os ímpios não podem vencer Satanás. Mas não é somente os ímpios que não podem vencer a Satanás. Os crentes que não cultivam uma vida de consagração
não podem vencer a Satanás. Você vai ver isso lá em Mateus 17, né? Verso 15 ao 21, quando o texto fala assim que um homem levou seu filho que sofria de um demônio, era um demônio que causava uma enfermidade nele, deixava ele como um lunático, diz o texto. E o texto fala então que aquele pai fala assim: Senhor, meu filho, ele é atormentado com um espírito mau que ora faz ele lançar no fogo, ora faz ele lançar na água, e eu trouxe ele para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, não puderam expulsar o demônio dele. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: ó, geração incrédula, até quando vou ter que suportar vocês? Jesus diz, né? Então Jesus expulsou o demônio daquele jovem, foi liberto imediatamente. E o texto diz então que os discípulos foram lá até Jesus e falaram assim: Senhor, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus então diz: por causa da incredulidade de vocês, porque certa casta de demônios. E aí também a outra palavra que fala da autoridade espiritual, aliás, da hierarquia espiritual no mundo satânico, certa casta de demônios só sai com jejum e oração, Jesus fala. Os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio daquele homem. E Jesus diz o porquê. Incredulidade, falta de consagração. Crentes que não cultivam vida de consagração não podem vencer Satanás. Então eu queria que você guardasse consigo essa noite. Escute bem o que eu estou falando, irmãos. A armadura de Deus é um revestimento do Espírito Santo para moldar o seu caráter. Amém, irmãos? Você tem que abrir o seu coração para o Espírito Santo trabalhar você por dentro. Amém, irmãos? Você tem que abrir o seu coração para o Espírito Santo trabalhar em certas áreas da sua vida. Ninguém pode mexer, talvez, em algumas áreas. Ninguém mesmo. Talvez você não se sinta confortável, nem que o pastor venha falar alguma coisa para você. Mas o Espírito Santo, quando você estiver lá em devocional, e você abrir a Bíblia, e talvez o Espírito de Deus está convencendo você aqui essa noite, através dessa palavra, Ele vai tocar em áreas da sua vida para que você seja um homem melhor, para que você seja uma mulher melhor, para que alguns demônios vão embora de uma vez por todas, de algumas áreas da sua vida. O diabo continua ainda lançando dardos em algumas áreas, que está trazendo dor, e está trazendo sofrimento, e está trazendo tristeza a você, e está fazendo você se sentir um derrotado em algumas áreas. Saiba disso, que Deus está querendo trabalhar ainda em algumas questões do seu coração, para que você seja tomado de tal autoridade espiritual que você possa dizer para Satanás e você possa dizer para os demônios: eu os expulso da minha casa, da minha vida, da minha história, da minha família, no nome de Jesus. Ele há de ir embora. Autoridade espiritual, revestido da armadura de Deus. Segundo revestimento está no verso 15. Quando ele diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Aqui ele está falando, irmãos, de um segundo revestimento. O significado desse verso 15 é que você tem que estar também revestido de santa disposição. O que significa isso? Que o Espírito Santo vai trabalhar em você para fazer com que você esteja cada vez mais disposto a pôr sandálias. E as sandálias simbolizam prontidão. Quem está com os pés calçados é porque está pronto para sair. E você põe as sandálias para sair para o trabalho de Deus. Está pronto para trabalhar. Você pôs a bota do trabalho. Os irmãos que trabalham na indústria, aquela bota do EPI, né? Senão, Paulinho, né, o pessoal da CIPA vai lá e dá advertência, né? Essa bota, pronto com a bota. Isso aqui é um soldado, é o coturno, né, que fala? Põe a bota de um soldado, pronto para trabalhar, calçados os pés. O verso 15 fala:
da preparação do evangelho da paz. Revestimento de santa disposição, uma disposição para o trabalho de Deus. Uma disposição para servir a Deus. Uma disposição para pregar. Uma disposição para ensinar. Uma disposição para orar. Uma disposição para visitar. Uma disposição para jejuar. Uma disposição para olhar para as almas e ir até elas, e fazer alguma coisa, e chacoalhar alguém, e ministrar a palavra, e falar de Jesus, e pregar a salvação, e orar por os enfermos, e orar por os doentes, e orar por aqueles que estão oprimidos, uma disposição de ser uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. É uma santa disposição. É o evangelho da paz, é a distribuição das boas novas, é a propagação, é a preparação da propagação do evangelho da paz. É você estar disposto a trabalhar para o Senhor. Ninguém, irmãos, ninguém que não tenha essa disposição está pronto para enfrentar os demônios. Você já parou para pensar, para perceber que as pessoas que expulsam demônios são aquelas que estão na linha de frente dos trabalhos, né? São os que pregam, os que jejuam, os que consagram, os que trabalham no reino de Deus, né? Você tem que estar envolvido no trabalho do reino de Deus, o mais braçal, com o maior suor, com maior luta. Você tem que estar envolvido à frente para você estar preparado para lidar com o mundo espiritual. Você vai perceber, então, quando ele fala aqui dessa peça da armadura, que é a que vai nos pés, que diz respeito, que é o Espírito Santo mexendo com a sua disposição. E para isso ele vai tirar de você, da sua indisposição, tudo aquilo que indispõe você. E ele vai incomodar você nessas áreas. O entretenimento, o sono. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, né? O sono, o entretenimento, o comodismo, o conforto. Nós temos vivido uma geração cada vez mais caseira, né? As pessoas estão cada vez mais gostando de ficar em casa, porque a tecnologia, né, e o avanço de todas as coisas faz com que a nossa casa vá ficando cada vez mais confortável, cada vez mais difícil sair debaixo da coberta, né? Especialmente num frio como esse. É cada vez mais difícil de deixar o sofá. É cada vez mais difícil de desligar a TV. É cada vez mais difícil de colocar o celular no modo avião para você se desligar das redes sociais, dos contatos. É cada vez mais difícil, irmãos, você olhar para Jesus e você falar: deixa eu sair de todo esse embrulho que eu me coloquei e ir em direção ao Senhor Jesus para ser uma bênção, ser um trabalhador. Jesus disse aos discípulos assim: a seara já está branca, pronta para a colheita. A seara é grande, Jesus disse aos discípulos. São poucos os ceifeiros, porém, poucos os trabalhadores, Jesus fala. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A seara continua, irmãos, carente de trabalhadores. O reino de Deus continua carente de trabalhadores, carente de mão de obra, carente de pregadores, carente de evangelistas, carente de discipuladores e, acima de tudo, carente de pessoas que amam e lutam pelas almas. A seara continua carecendo. Deus continua colocando em nosso coração rogar ao Senhor da seara para que levante obreiros, para que levante pastores, para que levante pregadores entre os jovens, para que levante mesmo na terceira idade homens de intercessão, para que nos levante às madrugadas, para que nos faça despertar
do nosso comodismo, para que nos faça olhar ao redor e amar as almas e lutar para que elas não sejam destruídas mais. Que o Espírito Santo nos desperte. Essa semana eu fui entristecido, né? Eu estava nas redes sociais, aí apareceu para mim a foto de uma jovem de 32 anos, é o encarte lá do funeral, aqui da rua de trás da igreja, né? Um encarte da funerária, das redes sociais, quando eles anunciam os que morreram, e eu não sigo, eu acabei começando a seguir depois que eu vi esse encarte. Uma jovem de 32 anos, uma foto bonita, uma moça de nome Valquíria. E aí me chamou a atenção, primeiro a idade dela. Depois que me chamou a atenção que ela morava no meu bairro, Parque Secap. Eu falei, meu Deus, é perto de casa. Aí eu falei, você queria saber como que essa jovem morreu. Como que essa jovem morreu? E eu tentei pesquisar alguma coisa na internet e não apareceu nada. Aí no dia seguinte a Jéssica comentou comigo que alguém comentou com ela que essa jovem tinha tirado a própria vida. Uma cidade como Amparo só podia ser suicídio. E depois, na quinta-feira, a notícia que foi para piorar ainda a situação, essa jovem morava no andar de cima do prédio onde eu moro, ali no condomínio. Aí quando me contaram quem era ela, eu lembrei quem era ela. Eu conheço o marido dela, já cumprimentei ele várias vezes. Ele nem voltou lá para o condomínio depois que isso aconteceu. Abalou a família, né? Ele, o marido dela, filho que tem uns 9, 10 anos. Ela amarrou um cachecol, alguma coisa assim, um lençol, na rede de proteção e soltou o corpo deitado ali na sacada mesmo, para tirar a própria vida de madrugada. De manhã o filho dela abriu a porta da sacada para ver por que a mãe não estava na cama e descobriu que ela estava morta ali. E o marido dela tirou ela de lá, pôs na cama, chamou o SAMU, mas já estava morta. Veio a Polícia Civil, fez o trabalho deles. E eu não vi nada disso, né? No dia que aconteceu, foi de manhãzinha, o horário que eu já tinha saído. Quando voltei, a Jéssica viu o SAMU, eu não vi nada. Quando voltei, não vi também nenhum movimento. Mas o peso da culpa vem aos nossos ombros, irmãos, quando almas tão perto perdem a vida, ceifadas por Satanás. Não é possível que nós não sintamos culpa de coisas como essa. Em um sentido que venha fazer você se sentir motivado a algo, a trabalhar para o Senhor. Você também possa padecer por dentro pelas almas que vão se perdendo. Deus quer fazer você vitorioso no mundo espiritual, contra o diabo, contra os demônios, mas a autoridade virá sobre você quando você arregaçar as suas mangas. Você pode entender isso também, irmãos? A autoridade espiritual é concedida àqueles que arregaçam as mangas para trabalhar. Aqueles que não têm medo de fazer o trabalho sujo, né, que significa pôr a mão na massa, né, da obra de Deus, no sentido figurado da obra de Deus, fazer o trabalho mais difícil. Mas há uma promessa para mim e para você se nós arregaçarmos as nossas mangas, além dessa autoridade espiritual, e na verdade, como consequência, é o que Jesus fala lá na grande comissão, em Mateus capítulo 28, no verso 19 e 20, quando ele diz assim: ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 ele fala: ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa da presença de Deus é para aqueles que estão fazendo discípulos e ganhando almas até o último dia. Deus jamais te abandonará, estará sempre contigo. Irmãos, somente quando nós estamos comprometidos com a obra é que estamos preparados para os enfrentamentos do mundo espiritual. Também, no verso 16 e no verso 17, parte A, ele fala de um terceiro, de mais algumas peças aí, né? No verso 16 ele fala assim: embraçando sempre o escudo da fé,
É o escudo aqui, braçando, está no braço. Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados são aqueles com sopro na ponta do dardo, pegando fogo. Como você vê naqueles filmes de guerra antigo, são flechas com sopro, pegando fogo na ponta, para que ao chegar do outro lado, se não acertar o inimigo, né, em seu corpo, vai fazer pegar fogo aonde cair. E vai ajudar na destruição do território do inimigo, e vai ajudar a destruir o inimigo. É assim que o diabo lança dardos contra mim e contra você. E ele fala, escudo da fé, que você protege desses dardos inflamados lançados por Satanás. Mas na parte A do verso 17, ele ainda fala de outra peça de proteção, que é o capacete da salvação. É o capacete da salvação, aqui é que protege a cabeça. É o capacete, ele diz, esse capacete é o capacete da salvação. E aqui então, tanto o escudo quanto o capacete, a fé e a salvação, são os próprios nomes desse revestimento do qual Deus quer nos conceder para estarmos prontos na armadura de Deus. É você estar revestido exatamente disso, de fé e de convicção da sua salvação. Ninguém que tenha, irmãos, ainda dúvida acerca da sua salvação, ninguém que tenha ainda o coração incrédulo quanto às coisas de Deus, pode vencer o inimigo, né? A pessoa que vence Satanás e os demônios é uma pessoa convicta de que é do Senhor Jesus. É a pessoa que tem convicção do seu batismo, tem convicção de que é salvo, tem convicção de que pertence a Deus, tem convicção de que a sua fé é tão forte que sabe que é forte no sentido aos olhos humanos, né? Ainda que seja fraca aos olhos espirituais, mas é uma fé suficiente quanto à salvação. Ela sabe, ela crê, ela não tem dúvidas, mas ela sabe que ela vai herdar a eternidade e que vai estar para sempre com Deus. Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. Crer para a salvação, fé e salvação. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, ele diz, a fé é a prova das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se podem ver. Ele diz no verso 1, no verso 6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário, portanto, que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, esse revestimento de fé e salvação, irmãos, são convicções espirituais, convicção de quem você é no reino de Deus. Você não pode dormir crente e acordar ímpio, não pode dormir, pensando que vai para o inferno e acordar pensando que vai para o céu e viver numa oscilação espiritual, uma montanha russa, lá e cá. Lá na carta de Tiago ele fala assim, você que tem um ânimo dobre, quer dizer, ora está animado com as coisas do mundo, ora está animado com as coisas de Deus. Ele diz, alimpai as vossas mãos e purificai os vossos corações, seja de um ânimo só, voltado só para Deus, voltado para as coisas espirituais, voltado para o Rei dos Reis, voltado para o Senhor da glória. É fé que você de fato é filho de Deus e pronto, acabou, aleluia. Tem de ser assim, irmãos, para nós vencermos o mundo espiritual, não há dúvida, né? Você, com humildade, mas com autoridade, entra nas casas onde há maior fervilhar de demônios sem nenhum receio. Eu me lembro de um episódio, eu era criança ainda, meus pais foram visitar uma família de não crentes e a minha mãe saiu do carro. No momento em que ela pisou na calçada assim, uma jovem olhou de lá da janela a minha mãe olhou para os olhos dela, a jovem olhou para os olhos da minha mãe, puxa, já caiu endemoniada na mesma hora, dentro da casa. Aí eles já entraram lá para expulsar o demônio. Quer dizer, a jovem já tinha espíritos malignos que a oprimiam, só de olhar para minha mãe, ela caiu endemoniada. Não falou nada, ela já caiu endemoniada só de olhar para minha mãe. Por isso que meu irmão sempre falava assim,
que a gente tinha que vigiar quando a minha mãe entrava em consagração, porque Deus ia revelar coisas para ela, que a gente tinha que tomar cuidado. Cuidado onde anda, porque Deus, a mãe tá em consagração e Deus vai mostrar as coisas para a mãe. E ele tipo, morreu de medo, né? E a minha mãe era assim, meus irmãos, ainda é, né, mulher de Deus, mas quando a gente era criança, a gente contabilizou muitas experiências que Deus não deixava oculto aos olhos da minha mãe muitas coisas. Convicções espirituais. E há outros pontos aqui também, como os olhos na eternidade. Eu não vou poder falar muito sobre isso, o tempo já está acabando. Revestido de fé e salvação é você ter os olhos na eternidade. E revestido de fé e salvação também é você ser obediente. Você é obediente a Deus, Deus te concede autoridade. Porque diz o texto que Abraão, em Hebreus 11, versos 17 e 18, ele obedeceu a Deus ao sacrificar Isaac. Mesmo Deus tendo prometido que através de Isaac haveria de fazer uma grande nação, ele obedeceu a Deus. E Hebreus aqui, o escritor de Hebreus, traz uma informação que não tem na história de Abraão lá em Gênesis. E a informação é que Abraão resolveu obedecer a Deus e ergueu o cutelo para sacrificar Isaac. Ele tinha intenção mesmo de matar seu filho, apesar de Deus ter falado que através dele haveria de conceder uma grande nação, porque ele cria que se Deus prometeu isso, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Isso é fé, irmãos. É a fé que impulsiona você à obediência, faz você obediente às coisas. Revestido de fé e salvação. Por último, irmãos, para encerrar isso. Essa armadura também tem, no verso 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui você está armado, então, da espada da palavra de Deus. A palavra, portanto, ela serve como defesa, a espada é um instrumento também de defesa, e a espada também é um instrumento de ataque. Em Hebreus 4:12 ele fala justamente isso, né? Que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, quer dizer, corte para os 2 lados. E ela é mais penetrante do que essa espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. A espada, ela, da palavra de Deus, tem esse poder de penetrar o mais duro coração. Profundamente ela faz isso. É uma arma a palavra de Deus. O soldado que é aprovado por Deus, o que está com a armadura completa, é aquele que tem a espada também. Não adianta pôr toda a indumentária da armadura e não possuir a espada. Ele diz lá em 2 Timóteo 2,15 que o soldado de Deus, o obreiro de Deus, ele deve se apresentar a Deus aprovado, ele diz lá, como quem não tem nada a esconder, não tem nada a se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, ele diz. Um bom soldado de Deus, ele conhece a palavra de Deus, amém, irmãos? Um bom soldado de Deus, ele conhece a palavra de Deus. Essa minha Bíblia aqui, ela está até rasgada na ponta. Essa minha Bíblia aqui, era a espada da minha avó. Ela faleceu em 2021, aos 81 anos de idade. 2022, ela ia completar 82. Antes de completar 82, a minha avó faleceu. E essa é a Bíblia que ficava na cabeceira, ali no criado mudo, ao lado da cama dela. Ela já há muito que não andava direito. Mulher intercessora, mulher de Deus. Também já expulsou muitos demônios. Pioneira na plantação da nossa igreja em Itapetininga. E deixou muita saudade. Aí minha tia que morava com ela falou assim, eu tenho certeza que essa Bíblia aqui, ela ia querer que ficasse com você. E eu ganhei a Bíblia, irmão, da minha avó. Fiquei muito feliz com isso. Essa era a espada dela, né? Ela sempre conhecia as Escrituras. Sempre procurou conhecer as Escrituras.
Quando eu tinha 18 anos, quando Deus estava me chamando para o ministério, eu trabalhei num lugar que eu era operador de caixa e eu não podia sair do caixa por ordem dos patrões. Eles falavam que você, quando não tem nada para fazer, porque não tem cliente passando, tem que ficar sentado no caixa mesmo assim. Era o modo da empresa trabalhar. Então eu falei, eu vou levar minha Bíblia. E eu ficava lá lendo a Bíblia até a hora de chegar clientes, e passava ali e tal. E eu nunca fui tentado como o jovem é tentado, né? Na luxúria e outras coisas, como naquela época. Mas eu também nunca fui tão cheio do Espírito Santo quanto naquela época, por causa da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus encheu meu coração naquele tempo. Foi naquele ano que eu preguei o meu primeiro sermão, Zaqueu, a história de Zaqueu, Lucas 19. Preguei numa casa. Depois disso tive a oportunidade de pregar na igreja. Depois disso fui chamado para ser líder de jovens, dar aula na escola dominical, e Deus me chamou para o ministério pastoral e me levou para o seminário, enfim. Mas a palavra de Deus, irmãos, quando você começa a amar a palavra de Deus, você valorizar, você não passou dia sem gastar tempo com Deus ali na palavra. Poderoso acontece na sua vida, na vida espiritual. É Deus te dando a espada, as mãos para você ser um vitorioso. E você vence pela palavra. Jesus venceu Satanás, a tentação do deserto. Jesus venceu a Satanás diretamente, lá em Lucas capítulo 4, na tentação do deserto, com a palavra de Deus. Jesus venceu a Satanás. Porque o texto fala que Satanás levou Jesus para um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo. Aliás, antes disso, ele primeiro viu umas pedras e sabia que Jesus estava com fome, porque o texto fala isso. E ele fala assim, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E o texto diz então que Jesus olha para Satanás e responde ele com a palavra e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Jesus venceu Satanás com a própria palavra. Depois Satanás, não contente ainda, levou Jesus a um alto monte, mostrou todos os reinos do mundo e falou assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares, diz o texto. Então Jesus respondeu a Satanás, para trás de mim, porque está escrito, só a Deus se prostrarás e só a Ele, aliás, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, somente ao nosso Criador. E Satanás, ainda não contente, levou Jesus até Jerusalém, no alto do pináculo, do templo ali, e o texto fala então que Satanás fala assim, se você é o Filho de Deus, precipita-te abaixo. E aí ele fez uma coisa que muitos falsos profetas fazem até hoje, que é distorcer a palavra. Satanás fez isso, porque ele usou nesse momento a palavra distorcida, dizendo, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Ele usou a palavra de forma distorcida, para tentar pegar Jesus. E Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo então sumiu da presença do Senhor Jesus ali. E foi vencido pela palavra. Irmãos, você não vai ter autoridade no mundo espiritual se você não gasta tempo com a Bíblia. Você não vai ter autoridade no mundo espiritual se você não valoriza a Bíblia. Você não vai ter autoridade no mundo espiritual se você não estuda a sua Bíblia. Se você não procura ler. Se você não procura se aprofundar nela. Né? E eu não estou falando da teologia, ainda que a teologia ela é importantíssima, uma ótima ferramenta para aqueles que se lançam ao ministério, mas eu estou falando de vida devocional, de você buscar conhecer. Muitas vezes você vai querer ir para a teologia também e vai servir para você que tem vida de oração, mas é você se aprofundar na palavra de Deus, do jeito que ela é, nua e crua, e estudar a palavra, e comer a palavra, e se alimentar, e Deus vai revestir você de autoridade espiritual, aleluia, porque você ama a palavra de Deus, né? Deus vai te dar autoridade espiritual. Uma vez, quando eu ainda estava envolvido com os trabalhos da cooperativa de reciclagem aqui na cidade de Amparo, né? Meu nome ainda está envolvido lá, mas hoje eu não consigo ir muito lá, mas a irmã Jéssica, né, e algumas irmãs até continuam fazendo os trabalhos de oração lá, né, Jéssica? Na cooperativa, que é perto aqui da igreja agora. Mas quando era lá no Figueira, uma vez eu fui lá para o trabalho de manhã, e a gente estava fazendo devocional com o pessoal, e quando eu cheguei, um dos cooperadores lá
Já vieram falar, pastor, tem uma moça que está endemoniada. E ela acabou de sair correndo para a rua. Aí eu falei assim, então vamos fazer uma roda aqui, vamos orar, daqui a pouco ela volta. Aí enquanto isso, um deles foi lá e tentou chamar ela e ela veio. E ela estava endemoniada mesmo, irmãos. Estava com os olhos assim, o espírito maligno mesmo. E a gente fez a roda e eu fui orar. Foi nessa vez que eu conheci a Grazi, né, uma das coordenadoras do trabalho. Porque ela chegou e me viu expulsando o demônio. O primeiro contato que ela teve comigo foi esse. E eu fiz a roda, na hora que a gente começou a orar, aquela menina começou a ficar incomodada, eu já fui direto nela, pus a mão na cabeça dela, ela caiu na hora ali. E o demônio começou a fazê-la passar vergonha, né? E é isso que o diabo faz. Por isso que, irmãos, a gente é contra esse negócio de ficar na televisão, pessoas endemoniadas conversando com o demônio, pessoa passando vergonha. O demônio começou a fazer ela passar vergonha ali, se batendo e falando coisas do mundo espiritual. Mas nós repreendemos aquele espírito mau e aquela mulher foi liberta naquele dia ali. E na hora que eu estava terminando de orar, quando eu olho para frente, a Grazi estava lá e falou assim, nossa, que momento que eu cheguei. Que momento que eu cheguei. Mas o espírito mau foi. E eu fui fazer devocional, irmãos, com aqueles cooperadores. Fui fazer devocional com eles num dia de manhã. Você tem que estar preparado, porque você não sabe a que hora você vai precisar enfrentar Satanás e os demônios. E eles são inimigos da sua alma, quer destruir você, quer envergonhar você, quer derrubar você. E eu queria dizer para você, para encerrarmos, queria chamar o Ministério do Louvor aqui à frente, que esse é apenas o primeiro inimigo que nós vamos refletir, se preparar para vencer.